Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá começar mais um capítulo, mais um dia de estudo, amém? Vamos para o capítulo 3 agora, tá certo? Mas antes disso, queria saber como é que você tem assistido, como é que você tem se sentido com os outros capítulos, se vocês têm gostado, se tem acrescentado informações, tem acrescentado conhecimento para vocês. Vocês viram que depende do capítulo, o tempo de estudo ou ele é mais curto ou ele é mais longo, não é? O capítulo 1 foi um capítulo mais longo um pouco, capítulo 2 deu uma diminuída e creio que o capítulo 3 será um pouco menor ainda, né? Mas eu gostaria muito de saber seus comentários de como que vocês têm se sentido, vocês que estão acompanhando o curso aí, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 3 agora, né? O que nós vamos abordar nesse capítulo? Obviamente, como fizemos nos capítulos anteriores, nós vamos estudar esse capítulo todo, né? E, de curiosidade, nós vamos falar rapidamente um pouco da contagem de horas, né, e como que era essa questão de vigílias dos judeus, né, primeira vigília, segunda vigília, né, hora nona, hora terça, hora segunda, né, como que eram essas coisas, né? Vamos falar rapidamente das portas de Jerusalém, algumas curiosidades que eu acho que é importante, né, que tem a ver um pouco nesse capítulo, e vamos falar um pouco a respeito, começar, né, falar de Pedro e a cura do paralítico. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos iniciar. Apenas recapitulando, né, o nosso capítulo 1, você que estudou, você viu, né, a ascensão de Jesus, você viu Jesus com 40 dias com eles, depois pedindo para que eles fossem para Jerusalém, os discípulos, né? Para que então eles esperassem do céu um poder que seria o Espírito Santo. Também vimos que Matias entrou ali como, não é, o 12º apóstolo, uma vez que Judas ele havia saído. No capítulo 2, nós vimos então a descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecoste. Vimos como que logo de início o Espírito Santo ele já mudou o conceito, mudou a maneira como os apóstolos viviam. Pedro então faz uma pregação, a primeira pregação cristã ali, e ali, quando ele termina, 3.000 pessoas são acrescentadas aos 120 que já existiam, né? E agora estamos indo para o capítulo 3, né? A igreja já existe, ela já começou, ela já está tendo um crescimento, que a palavra no capítulo 2 disse que ela ia acrescentando pessoas, né, dia após dia. Agora vamos iniciar o capítulo 3, que ele vai dar uma sequência, um outro nível de história. Vamos lá. Primeira coisa, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Deixa eu parar aqui. Por que eu estou parando aqui, não é? Logo no começo. Bom, Pedro e João estavam subindo para o templo, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o que me chamou a atenção aqui é que eles estavam indo às 3 horas da tarde. Vocês vão ver na sequência que eles vão fazer a cura de um paralítico aqui. Mas por que que o apóstolo Lucas anotou o horário que eles estavam indo lá? Por que que tinha que saber que era às 3 horas da tarde? Bom, existe uma relação entre esse horário, que é o que eu quero explicar para vocês rapidamente um pouco a questão de horário. Quando Jesus Cristo ele morre, né, na cruz, quando ele tem a vitória na cruz, quando ele morre na cruz ali, por assim dizer, ele morreu exatamente às 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde, então é um horário meio que relacionado com vitória. Mas vamos entender aqui rapidamente. Olha só, aqui no chart, vocês estão vendo aqui, ó, os judeus e as horas bíblicas, né? Então, por exemplo, a terceira hora, 9 horas da manhã, quarta hora, 10, quinta hora, 11 da manhã, sexta hora, meio-dia, né? Sétima hora, oitava. Então, nós vamos ver aqui que eles têm dividido em horas, né? Então, quando você vê na Bíblia esses horários aqui, né? Vocês vão ver, então, essa relação, isso é importante. E temos as vigílias. Talvez a imagem não está tão boa, mas por exemplo, a primeira vigília é das 6 até as 9 horas, né? Que é a primeira vigília. A segunda vigília, das 9 a meio-dia, né? Da meio-dia às 3, terceira vigília, das 3 às 6, a quarta vigília. Aqui são as vigílias do dia, e tem as vigílias da noite, né? E aqui tem todos os horários. A primeira vigília da noite, das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã,
terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, você, às vezes, lendo a palavra, você vai ver assim, e Jesus apareceu para os discípulos caminhando sobre o mar na terceira vigília, por exemplo. Então, você sabe, poxa, então era, né, de madrugada ou era noite, né? Então, você consegue ter uma relação. Algumas Bíblias, elas já vão traduzindo isso, né? Como essa que eu estou pegando aqui para vocês, que é a NVI, ela já fala 3 horas da tarde. Mas algumas versões, vocês vão ver aqui, por exemplo, que vai estar às, né, em vez de 3 horas da tarde, vamos ver aqui, ó, 3 horas da tarde, então seria a hora nona, né? Que foi a hora que Jesus ele perece na cruz ali. Olha, só para vocês entenderem, aqui em Mateus, no capítulo 27, do 45 ao 46, por exemplo, na versão Almeida Corrigida e Fiel, você vê aqui, e desde a hora sexta, qual é a hora sexta? Meio-dia. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora nona, 3 da tarde. Né? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactame, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, nós vemos que esse é o momento aqui que ele perece. Agora, já na versão NVI, se você ler o mesmo texto, você vai encontrar aqui, ó, meio-dia e 3 horas da tarde, tá bom? Então, isso eu trouxe apenas por uma curiosidade. Uma outra curiosidade que eu podia dizer, né? Algumas pessoas dizem, né, que às 3 horas da manhã é hora do diabo, que 3 horas da manhã é hora satânica, 3 horas da manhã é a hora onde satanistas, né, ou ocultistas fazem seus sacrifícios, seus rituais com maior intensidade. Mas por que que dizem isso? Justamente porque Satanás, ele trabalha usando um espelho daquilo que Deus faz. Então, para eles, né, por exemplo, nós entendemos que quando Jesus morre na cruz, ali é a vitória na cruz. Ele morre, mas ele vai ressuscitar, né? Para o satanista, aquele horário é a hora que eles tiveram uma vitória, eles mataram o Filho de Deus. E se você espelha essa hora como se fosse uma cópia, ele, em vez de ser 3 da tarde, cai 3 da manhã, né? Eu teria que fazer um estudo um pouco aprofundado com vocês para falar essas coisas, né? Inclusive, se você tem curiosidade, né, nessas coisas, né, assim, de estudo de mundo espiritual, comente, põe nos comentários, de repente eu posso, quando acabar a série de Atos, fazer uma aula ou algo do tipo para falar um pouco com vocês a esse respeito. Mas só para vocês terem isso como curiosidade, tá bom? Agora, continuando aqui, ó. Então, eles estão subindo ao templo às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, aqui chama a atenção que havia uma entrada, né, que caía para o templo, que se chamava Formosa. E eu vou falar isso rapidamente no detalhe com vocês já já. Mas o que eu quero só chamar a sua atenção é que diz que havia um aleijado de nascença, quer dizer, ele não andava, ele tinha problemas para andar e tinha esse problema desde quando ele nasceu, né? Sabem que para os judeus, eu não tenho certeza absoluta se isso até hoje, mas pelo menos naquela época, eles entendiam que se alguém nascia com alguma deficiência, seja cego, aleijado, a mulher que não podia ter filhos, por exemplo, eles eram considerados amaldiçoados. Eram pessoas que eles entendiam que Deus os amaldiçoou, os castigou por algum motivo, né? Então essas pessoas não eram bem vistas. Por exemplo, uma pessoa que era aleijada, ela não podia entrar no templo para ter comunhão com Deus, por exemplo, com os judeus. Eles não poderiam estar dentro do templo, eles tinham que ficar na porta, no máximo que eles podiam ficar era na porta. Talvez ouviam pela porta, depende da distância ou qual porta eles estavam. Vocês vão ver que haviam 12 portas para a entrada de Jerusalém, que davam então acesso ao templo depois. Mas este aleijado, no caso, ele está sendo levado ali porque ele é um maldito, na visão judaica naquele momento, e então a única coisa que ele podia fazer era pedir esmolas, né? Talvez você vê a mesma coisa
quando você vai estudar a respeito do cego Bartimeu, que clama por Jesus quando ele passa com seus discípulos ali, e ele também era cego ali. Bom, vamos lá. Agora, vamos fazer uma pausa aqui, né? Vocês veem que eu sempre faço uma pausa para trazer alguma coisa para vocês, né? Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Fala que ele estava sendo levado numa porta que se chamava Formosa, né? Então, só para você, eu vou sumariar, eu deixei o texto aqui para vocês lerem algumas coisas depois, quiserem dar uma pausa, dar uma lida, você que tiver curiosidade, mas, basicamente, para a entrada em Jerusalém, né, haviam 12 portas de entrada que davam acesso ali a Jerusalém e daria acesso, então, ao templo. Hoje, só existem 8 dessas 12 portas, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, aqui você vê mais ou menos, né, uma imagem do que seria a Jerusalém da época, né? Você vê o templo, aqui onde eu estou passando com o mouse, e cada número aqui, você vê, era uma porta, né? Aqui havia uma porta. Por exemplo, essa porta número 12 era chamada de a porta da guarda. Foi a porta onde Neemias, se você está no livro de Neemias, Neemias ele reconstrói os muros de Jerusalém, né? E essa porta era a porta principal, no sentido de era onde os guardas, ou os sentinelas, ou os atalaias se levantavam para ver se vinham inimigos, né? Para essa região aqui. Mas eu não vou entrar em detalhes de todas as portas aqui, tá certo? Né? Não cabe isso. Mas a única que eu quero falar com vocês é essa 11ª porta aqui, que é a porta oriental, que os estudiosos, né, as pessoas os teólogos que estudam, entendem que essa porta oriental, ela é a porta chamada Formosa. É a porta aonde Pedro e João estão subindo, é onde aquele homem está parado ali. Agora, essa porta Formosa, essa é uma imagem real, atual, tá certo? A respeito, né, das muralhas que levavam ao templo. Só que você percebe que essa porta, tá vendo? É uma porta aqui e tal, só que ela está fechada. Essa porta, você não consegue mais atravessar. Foi levantado aqui um muro referente a essa porta aqui. Só por curiosidade também, na época de Jesus, obviamente, essa porta estava aberta, né? Quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, ele passa por essa porta, né? Então, lembrando, essa porta aqui era conhecida também como porta dourada ou porta formosa, né? Porta dourada, porta formosa ou a porta oriental, como nós vimos no desenho anteriormente. Agora, por que essa porta ela é importante? Por que eu estou chamando a atenção de vocês a respeito dessa porta? Porque existia uma profecia que o Messias iria passar por essa porta. E essa é uma profecia messiânica, ou seja, não é apenas algo após Jesus ter passado, sim, mas, por exemplo, em Ezequiel, nós vamos ler alguns textos que era profetizado que o Messias teria que passar por essa porta, né? Então, vamos ler aqui alguns textos, né, mais rápidos aqui. Deixa eu ler com vocês, ó. Então, aqui Ezequiel 10, 18 ao 19. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram no chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Aqui existe um porquê de querubins ou rodas aí, eu teria que fazer um estudo de angelologia com vocês, para vocês entenderem os níveis hierárquicos de anjos, né, e tudo mais. Também posso fazer um vídeo, se caso vocês assim quiserem em algum momento falando a esse respeito aqui, tá bom? Mas o ponto é que Ezequiel está tendo uma visão, ele está vendo algo, obviamente ele vê algo, e ele vê que a glória do Senhor, então, ela entra por essa porta oriental, né? Ó, em Ezequiel 11, 23, fala assim,
A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica ao leste dela. Essa porta fica ao leste. Então, é mais uma nota a respeito da porta oriental. Ó, Ezequiel 43, do 1 ao 5, fala assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, a porta oriental, e vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. A sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. A visão que tive era como que eu tinha tido quando ele veio destruir a cidade, como as que eu tinha tido ao rio Quebar, e me prostrei a rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-se de pé, levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Tá? Então, você via que existe uma profecia. Agora, teve um momento, né, que Israel ela foi dominada ou governada pelo Império Otomano. Eu não vou explicar a respeito do Império Otomano neste momento aqui para vocês, tá bom? Mas isso aconteceu, né, muito depois dali dos romanos, né? Os romanos pedem, né, na verdade, o domínio sobre Israel, mais séculos à frente, depois que Jesus subiu aos céus, né? E em um dado momento, um império, que é o Império Otomano, passa a dominar esse lugar. Então, havia um general, ou um rei, ou um governador, chamado Solimão, na verdade, ele era sultão, tá? Ele era um sultão do Império Otomano. E no ano 1540, 1541 depois de Cristo, ele soube dessa profecia, por assim dizer, que por aquele portão passaria alguém, né, que iria dominar, que iria reinar ali por todo sempre, que seria o Messias e tal. Então, o que ele faz? Ele manda construir um muro para fechar esse portão, né, entre aspas, como se um portão, como se um muro pudesse parar o Messias, como se pudesse parar Cristo, né? Enfim, mas ele levanta isso com medo que o Messias, que quando Jesus voltasse, né, ele passaria por esse lugar, né? Agora, até mesmo esse muro levantado, foi profetizado que aconteceria isso. Olha o que diz em Ezequiel 44, do 1 ao 2. Ó, pois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e estava trancada. O Senhor me disse: essa porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Jesus. Então, você percebe, né? Em Ezequiel 44, que é uma visão muito à frente do tempo de Ezequiel, ele já dizia que o Senhor tinha passado por ali, e então isso seria trancado, né? E realmente, aconteceu em Mateus 21, quando Jesus passa, muito antes do Império Otomano dominar aquela região. E ali, então, Jesus, que é o Senhor de Israel, já tinha entrado. E realmente se cumpre essa profecia aqui, né? Né, no momento que esse sultão constrói o muro. Algumas pessoas dizem que essa porta, na verdade, não é bem ali onde nós vimos na imagem. Vou voltar aqui a imagem, ó. Algumas pessoas não dizem que é exatamente aqui, porque, na verdade, como já passaram muitos anos, Jerusalém foi destruída, foi reconstruída, foi destruída, foi reconstruída. Então, isso é uma cidade que vai sendo construída uma em cima da outra, sabe? Isso chama-se de assentamento. E diz que a porta original está abaixo dessa. Mas, de todo caso, eu achei interessante trazer, porque Lucas, ele menciona que o aleijado, né, ele estava nessa porta, né? E Jesus, ele já havia passado por ali muitas vezes, né? E voltará a passar. Apenas como curiosidade, tá bom, pessoal? Agora, vamos continuar aqui. Então, Atos 3, do 3 ao 11, diz assim: Vendo que Pedro e João iriam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Afinal, ele estava ali pedindo esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olhe para nós. Olhe para nós. Né? Quer dizer, eu quero parar um pouquinho com vocês aqui. Eu quero que você
Preste atenção em mim aqui um pouquinho. Olha só, gente. Quando nós lemos isso, pensa, esse homem que estava ali, ele era um homem que havia sido amaldiçoado. Como ele era amaldiçoado, muitos judeus talvez não encostavam nele, não olhavam na cara dele. Por quê? Porque o judeu era supersticioso, por assim dizer, e eles não queriam nada, né? Não queriam pegar maldição de ninguém. Então, esse homem, provavelmente, ele era acostumado a pedir esmola olhando para baixo. Ele olhava para baixo, talvez cobria seus olhos, olhava para o chão e levantava a sua mão pedindo uma esmola. Mas Pedro e João, eles não são qualquer pessoa. Amém? Eles são apóstolos, eles são homens de Deus, assim como eu, assim como você, né? E ele fala assim: olha para nós, não olha para baixo, olha para mim. Esse homem deve ter ficado surpreso, poxa, ninguém pede para eu olhar. Olhe para nós, verso 8, verso 6, verso 5, perdão. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava a mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Apenas pus uma nota que o Pórtico de Salomão era um pátio na entrada do templo. Então eles passavam por essa porta formosa, tinha um pátio, tinha um espaço até eles entrarem no templo. Talvez você vai lembrar um dado momento que Jesus, ele entrando no pátio, ele vê mercadores vendendo coisas e Jesus expulsa todo mundo ali para que o pátio ficasse livre, né? Tudo bem que aquele pátio era chamado de pátio dos gentios. Não creio que é o mesmo pátio que eles estão neste momento aqui. Mas enfim, só para você ter uma ideia, né? Porque os apóstolos vão começar a pregar nos pátios, né? Mais à frente, eles não podem pregar a Cristo dentro do templo judaico. Isso era uma heresia, eles seriam mortos se eles fizessem uma coisa nesse sentido, né? Então eles tinham que pregar no pátio ou nas casas. Mas a gente vai ver isso no decorrer dos nossos estudos. Mas o que eu chamo a atenção aqui é a respeito, né, desse momento onde eles estão pregando aqui, né? Na verdade, percebam que houve uma mudança. Olha só, lá em Atos 2, deixa eu mudar a imagem aqui para ficar essa imagem aqui, pronto. Lá em Atos 2, nós vimos que o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a pregar 3.000 convertidos. Então, deve ter passado um tempinho entre Atos 2 e Atos 3, né? Não posso dizer que é no mesmo dia, na próxima semana, a Bíblia não fala quanto tempo passou, mas passou um tempinho, talvez não muito longo, acho que curto, e eles foram, né, para o templo. Subindo no templo, percebam, eles estão prestes, né, a pregar, a fazer uma cura, né? Agora, eles fazem isso, né? E a partir deste momento, o cristianismo começa a ser notado. As pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente, né? Eles começam a ser notados aqui, porque até então eles eram aquelas pessoas que falavam aqui, falavam ali, né? Tudo bem que, lembra, 3.000 pessoas já se converteram, mas eles ainda, né, não são tão conhecidos. Acho que ainda haviam aquelas pessoas que achavam que eles eram seitas, que achavam que Jesus ele tinha pacto com o mal, e que os apóstolos eram um bando de maluco, né? Mas aqui, Pedro e João, eles oram em nome de Jesus Cristo e um homem que era paralítico se levanta. E depois que este homem se levanta,
né? Vocês vão perceber, a gente vai seguindo o estudo, né? A gente vai seguir o estudo aqui, mas vocês vão perceber que, na verdade, eles, a partir de agora, porque estão sendo notados, vão começar a ser perseguidos. Começarão a ser perseguidos, né? Vocês veem, e vai começar a se cumprir o que Jesus disse aqui, em Mateus 24:9, ó. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Então aqui, com essa primeira cura, nós vamos começar a perceber que a igreja vai começar a sofrer uma perseguição, né? Vamos continuar lendo aqui. Olha só. Vendo isso, né? Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Vamos recapitular, eu falei, eu quero que você volte no raciocínio. Eu acabei de dizer que esse homem foi curado, eles entraram no pátio e todo mundo conhecia aquele homem que pedia dinheiro e sabia que ele era paralítico. E quando eles viram isso, todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Ficaram maravilhados, queriam entender. E aí Pedro, ele não ia perder a chance. Aí ele vem. Então vamos lá, verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quer dizer, vocês estão olhando para a gente aqui, vocês estão achando que foi a gente que fez isso, estão achando que fui eu que fiz, estão achando que... Não fomos nós. Aí Pedro continua. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino, no caso Barrabás, né? E vocês mataram o autor da vida, mas Jesus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Vamos parar aqui rapidamente. Vocês se lembram do discurso que Pedro fez para aquelas 3.000 pessoas? Ele falou assim: vocês crucificaram, vocês mataram. Percebam que Pedro não muda o discurso, não importa onde ele está. Quando o Espírito está em você, você não muda o discurso para agradar um público. Se você está pregando de fé, salvação, arrependimento, né, volta de Jesus, você não muda o seu discurso para agradar pessoas que têm um pé numa religião aqui, um pé em outra religião ali, tem assim... Não, você prega a verdade, doa quem doer, e é o que Pedro está fazendo aqui. Amém? Vamos continuar. Verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Verso 19. Arrependam-se, de novo o mesmo discurso. Arrependam-se. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, então ele vai citar o que Moisés falava, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês as suas maldades. Então, percebe aqui, um pouco diferente daquilo que aconteceu, né, em Atos, no capítulo 2, né? Pedro, antes ele estava pregando ali na casa, na frente da casa dele, para aqueles curiosos. Agora não.
Agora ele pega a oportunidade, no nome de Jesus, aquele homem é curado, todas aquelas pessoas, eles começam a ficar ali, né, pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que foi? Pedro, não está dentro do templo, mas ele está aonde tinha um monte de judeu, um monte de gente. E ele começa a falar. Agora, Pedro tem uma propriedade, as pessoas estão vendo. Agora, as pessoas viram Jesus Cristo antes, viram, ou pelo menos ouviram dos seus milagres, mas muitos viram, não é? Mas neste momento eles estão vendo que o nome, como Pedro diz aqui em algum momento que a gente passou, no verso 16, ó, o nome curou esse homem. Então eles estão vendo que Jesus era tão poderoso que o nome, só o nome dele já faria diferença, né? O nome dele tem poder, certo? Então o próprio Pedro, ele não se vangloria por ter feito tal coisa, por ter trazido uma cura. Ah, eu fiz porque eu orei. Porque tem muito cristão, às vezes, que falam assim, olha, você está aqui porque eu orei, você foi curado porque eu orei. Tem muita gente que parece que gosta, né? Como se quisesse ser promovida. Não, essa igreja está de pé porque eu que estou fazendo. Ah, esse ministério funciona porque eu que estou dando meu sangue aqui. Quer dizer, então a glória é para quem? É para você ou é para o Senhor? Né? Então, não é assim que diz a canção, né? Menos de mim, mais de ti. Enfim, mas Pedro não faz isso, né? Então aqui Pedro está fazendo um discurso. Amém? E aqui encerra o capítulo 3. Eu sei que você está curioso para ver o desenrolar dessa história, e nós vamos continuar a partir do capítulo 4, que essa história ainda vai longa, vão entrar coisas, né, que vão te surpreender, pessoas que vão fazer a diferença. Mas para eu poder encerrar aqui essa aula, a única coisa que eu digo para vocês é assim: sejam os mesmos. Se o Espírito Santo habita em vocês, se você busca o Senhor, não mude o seu discurso por ninguém. Não negue a Cristo. Fale quem Ele é. Fale para as pessoas. Ore pelas pessoas e não precisa levar para si a glória se algo acontecer. A honra é toda dele. Amém? Tenha um coração humilde. Tenha um coração quebrantado. Amém, queridos? Então, isso eu queria falar com vocês. E antes de orar, para finalizar, gostaria mais uma vez de pedir encarecidamente que você encaminhe este vídeo. Amém? Que você curta, compartilhe, dê o seu like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e repasse para mais pessoas que, assim como você, estão interessadas em estudar, estão interessadas em aprender. Amém, queridos? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esta aula, por este momento. Te louvo pela oportunidade, louvo por todas as pessoas que estão vindo até aqui, estão acompanhando as aulas, e creio que o Senhor tem muitas coisas a realizar ainda em nosso meio. Que possamos ter um coração, Senhor, ó Deus, fiel e justo ao seu nome, não negar ao Senhor Jesus, não importa o que aconteça, pregar sempre a verdade, ter o mesmo discurso, falar de arrependimento, falar do Senhor Jesus e caminhar de acordo com a sua vontade. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que neste momento está assistindo conosco nessa hora. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém, queridos? Vejo vocês na próxima aula, né? E vamos dar sequência naquilo que já começamos aqui. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.